Amém, meus irmãos? Graça e paz de Cristo a todos. É um grande prazer e alegria estar novamente com os irmãos, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. E sem mais delongas, então, convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42. Lucas 10, 38 ao 42 diz o seguinte: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento que temos de ouvir a Tua palavra, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que diminua eu e que a Tua voz seja ouvida entre os Teus filhos. Senhor, fala conosco. É o que nós te pedimos, Pai. Desde já te agradecemos. Amém. Bem, o texto que nós acabamos de ler, ele narra um evento bastante conhecido dentro do ministério de Jesus. Muitos de nós talvez já ouvimos falar desse encontro. E é interessante que esse encontro, esse evento entre Jesus e as duas irmãs de Lázaro é narrado exclusivamente aqui no Evangelho de Lucas. E quando nós olhamos ali para o contexto desse acontecimento, nós vamos enxergar Jesus e os seus discípulos a caminho de Jerusalém, onde posteriormente Jesus seria entregue aos romanos para ser morto. Só que algo que é muito importante nós termos em mente ao olharmos para esse momento de trajetória de Jesus até Jerusalém, é que Jesus, sabendo que o tempo em que ele seria levado aos céus estava se aproximando, ele parte nessa jornada, ele começa essa caminhada ali em direção a Jerusalém, de maneira resoluta ou decidida, e não como se não soubesse o que iria acontecer com ele. Você consegue ler isso lá em Lucas, capítulo 9, versículo 51, nosso contexto imediato. Então é nesse contexto todo, na sua caminhada até Jerusalém, que Jesus chega a Betânia, onde ali ele se depara com Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Essa família, a família de Lázaro, de acordo com a Bíblia, ela era amada por Jesus. Você vê isso lá em João, capítulo 11, versículo 5. E ela era muito acolhedora também. João, capítulo 12, do versículo 1 a 8, comprova isso. Outro fato importante da gente lembrar é que Jesus nunca viajava sozinho. Ele viajava sempre junto dos seus discípulos. Logo, nós podemos imaginar quão grande demanda de trabalho havia naquela situação em que as irmãs precisavam receber Jesus e os seus discípulos na sua casa. Entretanto, diante dessa situação toda, cada uma das irmãs toma uma atitude diferente. Marta se ocupa, talvez, em servir o alimento, servir água, organizar as coisas, receber os convidados. Maria, porém, ela fica aos pés de Jesus, concentrada em ouvir e aprender com os ensinamentos do Mestre. Assim sendo, nessa noite, nós vamos ver que podemos tirar lições importantes desse pequeno trecho da Bíblia. Podemos tirar lições importantes, especialmente do comportamento de cada uma das irmãs, assim como da repreensão e da aprovação que Jesus vai fazer um pouco mais lá para frente. Mas de antemão eu já adianto para os irmãos que a questão toda aqui do nosso texto, ela envolve onde
colocamos a nossa prioridade? Ou então podemos dizer, o que consideramos como prioridade em nossas vidas? Então, indo para o nosso texto, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos é a escolha de Maria. Está lá no versículo 38, no versículo 39. Leia comigo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Lucas narra, aqui no versículo 38 do nosso texto, a chegada de Jesus e os seus discípulos a um povoado. Acompanhe comigo no seu texto. Esse povoado, não nomeado por Lucas, ele é considerado pelos estudiosos justamente como a cidade de Betânia. Uma vez que quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vamos ver ali Marta e sua irmã Maria, mostradas como irmãs de Lázaro, aquele que ressuscitou, vivendo na cidade de Betânia. Você encontra isso lá em João 11:1. Assim sendo, uma vez que essas mulheres aqui, Marta e Maria, mostradas aqui no Evangelho de Lucas que estamos considerando, são essas irmãs de Lázaro, a conclusão lógica que os estudiosos chegam é que esse povoado, que Lucas não nomeia, é a cidade de Betânia. Só que dessa forma, e além disso, mas ao chegar naquela cidade, Jesus e os seus discípulos, eles são recebidos e convidados por Marta a estarem com ela e sua família ali na sua casa. E chegando na casa, nós lemos no versículo 39, Maria, irmã de Marta, ela toma o seu lugar sentada aos pés do Senhor, ouvindo atentamente as palavras dele. Maria, da qual estamos falando aqui, se você for pesquisar nos evangelhos, ela vai aparecer apenas 3 vezes em todos os evangelhos, contando todos os evangelhos. E nas 3 vezes em que Maria é demonstrada, que Maria é narrada, todas elas, ela se encontra aos pés de Jesus. A primeira vez que vemos essa mulher Maria é aqui nesse texto. Vemos que ela está aos pés de Jesus para aprender do Mestre, para ouvir seus ensinamentos. A segunda vez que encontramos ela é em João 11:32. Ali ela está aos pés de Jesus para chorar pela morte do seu irmão Lázaro. Na terceira, em João 12, versículo 3. Lá ela está aos pés de Jesus, na casa de Simeão, o leproso, demonstrando gratidão e amor para com Cristo, quando ela unge os pés do Senhor ali naquela oportunidade. Só que voltando para o nosso texto, a atitude de Maria, ela deve chamar a nossa atenção por alguns motivos. Assim como, ao olhar para essa atitude, nós podemos aprender lições muito preciosas para a nossa vida. Em primeiro lugar, ou a primeira lição que podemos aprender com a atitude de Maria, é justamente que podemos perceber nessa mulher um caráter de profunda humildade. Se nós avaliarmos, de novo, as 3 aparições nos evangelhos desta mulher, nós vamos perceber que sempre ela é mostrada aos pés de Jesus, como eu disse anteriormente. Talvez pareça algo muito insignificante para nós, homens, mulheres do século 21. Mas no contexto ali do primeiro século, essa atitude fala muito sobre o caráter de determinada pessoa. Naquele contexto todo, o ato de estar sentado aos pés de uma pessoa, ele demonstrava que a pessoa que estava aos pés, ela reconhecia a outra pessoa como tendo ou possuidora de uma autoridade muito superior à sua própria. Maria, em todas as ocasiões que a vemos, ela demonstra sempre reconhecer e se submeter à autoridade de Jesus como o Senhor da vida dela. Ela demonstra profunda humildade
uma vez que onde quer que ela esteja, seja na sua própria casa, como é aqui no texto, seja na casa de outra pessoa, mas quando ela está diante de Jesus, ela se coloca ali aos pés dele. Da mesma forma, nós cristãos não devemos agir de maneira diferente. Aquele que passou pelo novo nascimento, ele não pode viver como vivia antes, não pode viver da mesma maneira que vivia antes. Cristo, que agora habita espiritualmente nos crentes, ele requer de nós que cada dia mais nos pareçamos mais com ele. E conhecemos todos nós como era o caráter de Jesus. Quando olhamos para Mateus 11, 29, ele é dito como manso e humilde de coração. Porém, para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos, você, eu, precisamos crescer em santidade. Se a busca pela santidade é uma busca por termos um caráter mais parecido com Jesus, quanto mais avançarmos em santidade, mais também avançaremos em humildade, à semelhança de Cristo. Andrew Murray ensina algo muito bonito no seu famoso livro Humildade, a Beleza da Santidade. Ele diz, abre aspas, o mais santo será sempre o mais humilde, fecha aspas. Por isso eu lhe pergunto, você quer crescer em humildade? Você quer avançar nessa caminhada em se parecer mais com Cristo, com seu caráter humilde? Então cresça em santidade. Cresça em obedecer à vontade de Deus, revelada aqui nas Escrituras. A segunda atitude que podemos ver ali, que podemos aprender com a atitude de Maria, a segunda lição que podemos aprender com a atitude de Maria, é que ela demonstra reconhecer Jesus como seu mestre. Maria mostra um caráter de profunda humildade, mas ela também demonstra que reconhecia Jesus como seu mestre. Lucas, de novo, no versículo 39, ele narra a escolha de Maria por ficar aos pés de Jesus, ouvindo o seu ensino. E quando ele faz isso, ele busca mostrar que Maria não só reconhecia Jesus como uma autoridade, ou tendo uma autoridade maior que a sua, mas ela demonstra que reconhecia Jesus como um mestre que deveria ser ouvido atentamente. A prova disso é que esse ato de Maria em estar aos pés de Cristo para aprender com ele faz alusão a um costume dos povos antigos que justamente se assentavam aos pés de seus mestres para aprender com eles. Assim, essa expressão sentada, deitada ou aos pés de alguém, ela demonstra que determinada pessoa, a pessoa que estava aos pés, ela seguia ou reconhecia como mestre a outra pessoa, entre aspas, a dona dos pés. Para ilustrar isso, a gente pode ver o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Olha o que ele diz em Atos, capítulo 22, versículo 3. Atos, capítulo 22, versículo 3. Ali Paulo vai falar algo sobre si mesmo, quando ele estava sendo preso em Jerusalém. Atos 22, verso 3 diz o seguinte: eu sou judeu, Paulo falando, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, aqui é a expressão, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, de maneira semelhante, nós cristãos, ao olharmos para Cristo, devemos enxergar nele muito mais do que um cara legal, muito mais do que um homem que mudou a história, muito mais do que uma pessoa que possuía um caráter, uma conduta ímpar, um grande homem. Muito mais do que tudo isso, o cristão, nós devemos olhar para Cristo
e enxergar nele o nosso mestre, o nosso Senhor, aquele de quem devemos aprender, aquele de quem devemos tomar as suas palavras como autoridade e transformar todo o nosso comportamento à semelhança daquilo que ele comanda que nós façamos. Com isso tudo em mente, eu convido você a refletir sobre algumas questões comigo. E a primeira pergunta é para você refletir: como eu tenho, como você, como eu, como nós temos agido diante de Cristo? Será que a minha vida tem seguido um caminho de humildade aos pés do Senhor? Ou será que o que tem prevalecido dentro do meu coração é o meu orgulho? Será que eu tenho reconhecido Jesus como meu mestre e ouvido a sua palavra e vivido de acordo com essa palavra? Ou será que eu vivo o contrário, onde o meu mestre sou eu mesmo, e aí eu vivo de acordo com o que eu entendo que é certo, com o que eu acho que é bonito, correto? Quem ou como eu tenho agido diante de Cristo? Essa é a pergunta para nós. Maria, diante das opções ali que se apresentaram ao receber Jesus em sua casa, ela escolheu o caminho da humildade, da atenção devotada aos ensinos do Senhor. Eu concordo quando leio e o pastor Hernandes Dias Lopes também fala, quando ele comenta esse texto, ele diz o seguinte, abre aspas: Maria se deleita em Jesus mais do que no serviço a ele. Ela buscava as primeiras coisas primeiro. Olhar para o exemplo dessa mulher deve nos motivar a fazer ou a escolher o mesmo, olhar para Cristo e nos deleitarmos em Cristo em primeiro lugar. Segundo ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos é a agitação de Marta. Nós falamos sobre a escolha de Maria, agora vamos ver a agitação de Marta. Leia comigo novamente o versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Na continuação do texto, nós vamos nos voltar agora para a atitude da outra irmã, Marta. Diferente de Maria, Marta, quando ela recebe Jesus na sua casa, ela escolhe o caminho dos serviços domésticos, do trabalho braçal. Lucas demonstra de maneira muito clara, aqui no texto, que ela estava ocupada com muito serviço. E quando nós olhamos para o texto, imaginamos a cena em que esse texto se passa, nós podemos entender muito bem o porquê de Lucas dizer que era muito serviço. O versículo 38, de novo, afirma que Jesus chega ao vilarejo e à casa daquelas duas irmãs com os seus discípulos. Assim, supõe-se que quando Jesus é convidado para a casa daquelas irmãs, ele não vai sozinho, mas ele vai justamente com os seus 12 discípulos. E mesmo que Lázaro seja subtraído dessa conta de pessoas ali presentes, uma vez que o seu nome não é contado nem relacionado aqui no texto, ainda assim seriam 15 pessoas à mesa. Jesus, os 12 e as duas irmãs. 15 pessoas à mesa. Resumindo, ao ver toda essa gente, Marta se agita, fica preocupada, fica inquieta. E somado a isso tudo, se não fosse o suficiente, ela olha para sua irmã e vê a sua irmã ali prostrada aos pés de Cristo, sentada, prestando atenção, ouvindo o que o mestre estava falando. Logo, então Marta, vendo tudo isso, ela começa a questionar Jesus. Ela questiona Jesus sobre aquela situação que estava acontecendo. E ela diz: Senhor,
não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Marta, em seu momento de talvez indignação, por estar muito atarefada, e a sua irmã ali, entre aspas, parada, ela critica não somente Maria, mas ela critica também Jesus. A sua falta de prioridade a fez ir contra não somente a sua família, Maria, mas ir contra também aquele que ela mesma reconhecia e cria como sendo o Messias, o Salvador. João 11:27, você vê Marta falando que reconhecia Jesus como Messias. Portanto, ao observarmos a atitude de Marta, alguns pontos devem chamar a nossa atenção. A semelhança do que fizemos com a atitude de Maria. Então, a primeira lição que podemos aprender com a atitude de Marta é que ela confunde servir a Cristo com a comunhão com Cristo. Marta confunde servir a Cristo com comunhão com Cristo. O espírito dela estava inquieto, a sua mente talvez estava aflita, suas mãos estavam retidas, estavam focadas no trabalho apressado para servir aquelas 15 pessoas. Naquele momento, servir a Cristo tornou-se um substituto da intimidade com Cristo na vida de Marta. De novo, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele é certeiro quando ele comenta esse texto. Ele diz, abre aspas, sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Cristo, estamos fora da prioridade de Cristo. Vou repetir. Sempre que o nosso trabalho a Cristo nos priva dessa intimidade com Cristo, estamos fora daquilo que Cristo quer como prioridade em nossas vidas. Para nós, cristãos do século XXI, isso não mudou nada. E um mundo tão rápido e cheio de afazeres que todos nós temos, quantas vezes nós não conhecemos pessoas que servem em inúmeras coisas na igreja? Entretanto, o coração dessas pessoas está longe do Senhor. Será que você não consegue se enxergar nesse exemplo? Será que não é você ou eu, essa pessoa que serve muito, mas o coração está longe do Senhor? Assim como Marta, o coração desse tipo de pessoa, ele pode estar apenas na obra e não no Senhor da obra. No caso dessas pessoas, o serviço externo pode ser muito bom, porém, muitas vezes, a motivação no coração, a motivação interna, não é tão boa assim. Podemos aprender aqui nesse texto que Jesus quer muito mais do que o nosso serviço. Jesus quer ter comunhão com cada um de nós, comunhão com aqueles que são seus filhos, filhos do Deus Pai, obviamente. Muito mais do que serviço, Jesus quer o nosso coração, a nossa atenção rendida a Ele. É o que o texto nos ensina. Segunda lição que podemos aprender com a atitude de Marta é que ela falha em priorizar o Senhor. E, na verdade, essa falha de Marta em priorizar o Senhor priva ela de um tempo de aprendizado com o Mestre. Marta queria oferecer a Jesus o seu melhor serviço, mas ela acabou perdendo o foco do que realmente era importante. O que Marta estava fazendo ali era errado? Fica a pergunta. Em si mesmo, não. Em si, buscar servir da melhor forma a Jesus não é errado. Entretanto, o erro surge quando você coloca ou você prioriza esse serviço acima do próprio Senhor. Nada, absolutamente nada, deve estar acima de Deus, nem mesmo o serviço a Ele. A ênfase do texto não está na realização de um bom serviço ou não. A ênfase do texto está na prioridade
que Marta deu ao serviço, ao invés de priorizar o Senhor, como fez a sua irmã Maria. E a consequência disso é muito clara. Ela se irrita, critica sua irmã pelo ócio, entre aspas, critica Jesus por não tomar partido dela, perde um momento precioso de ouvir o ensino da boca do Cristo, a palavra de Deus encarnada, e depois de tudo isso, ainda é repreendida pelo Mestre. Percebemos que Marta está focada no seu próprio objetivo. Ela está tão ocupada procurando ser graciosa, educada, uma boa anfitriã, que não tem tempo para estar em comunhão com o Senhor. De semelhante modo, podemos dizer com a nossa boca que tudo que nós temos, tempo, vida, dinheiro, família, tudo, podemos dizer com a nossa boca que tudo o que temos é do Senhor. Mas será que Ele tem tido a nossa atenção? Será que Ele tem tido comunhão realmente conosco? Nós cristãos desse tempo, em alguns casos, vivemos uma vida em que servimos muito e até buscamos fazer o nosso melhor. Mas no meio desse processo todo, nós esquecemos que o serviço, ele não é um fim em si mesmo. Estar na igreja, cantar no coral, pregar a palavra, dar um estudo num pequeno grupo, na EBD, numa classe de EBD, por melhor que tudo isso seja, não substitui a comunhão que eu devo ter com o Senhor. Indo além, nós podemos também observar que em outros casos nós conseguimos priorizar tudo, menos aquilo que realmente importa. Conseguimos tempo para todas as nossas tarefas, mas quando se trata do devocional, por exemplo, parece que nunca temos tempo. Parece que sempre falta o tempo do nosso dia para o nosso devocional. Outro exemplo, conseguimos ter disciplina na academia, no trabalho, nos nossos estudos, mas nós não conseguimos disciplinar o nosso corpo para estar em oração diária ao Senhor. De novo, estudar, trabalhar, se exercitar, servir na igreja, tudo isso é muito bom. Porém, o problema surge quando priorizamos essas coisas, ao invés de priorizarmos a comunhão com o Senhor e a busca em nos parecermos mais com Ele. Sendo assim, eu pergunto para os irmãos, para aqueles que estão me ouvindo, qual tem sido a prioridade da tua vida? Você tem priorizado a comunhão com o Senhor? Será que o seu serviço na obra de Deus tem sido um meio para ter mais comunhão com Ele? Um meio para glorificar o nome dEle? Ou será que esse serviço que você faz tem se tornado substituto de uma comunhão que é necessária na sua vida? Outra pergunta também muito importante. Qual tem sido a motivação para servirmos a Deus? Qual tem sido a motivação do nosso trabalho? Você e eu, nós podemos perder muito facilmente de vista quem nós somos e de quem nós somos. As coisas boas da vida, família, trabalho, próprio serviço na igreja, eles podem nos fazer esquecer de Deus quando nós priorizamos isso, ao invés de priorizar o Criador de todas essas coisas. Terceiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos é a resposta de Jesus. Vimos a escolha de Maria, a agitação de Marta. Vamos ver agora a resposta de Jesus, versículo 41 e versículo 42. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Na conclusão do nosso texto, então, observamos agora a resposta de Jesus diante de toda aquela situação. E veremos um pouquinho mais lá para frente
a sua reprovação à atitude de uma irmã e a aprovação à atitude da outra irmã. Então, no versículo 41, acompanhe comigo, onde nós lemos essa resposta ao questionamento de Marta, a resposta de Jesus ao questionamento de Marta, podemos notar algo muito interessante. A forma pela qual Jesus chama a atenção de Marta é uma expressão que demonstra um confronto pessoal, intenso e direto. Jesus chama Marta pelo nome 2 vezes. Isso é ser enfático, irmãos. Do mesmo modo, a repetição do nome dela, ela pode ser entendida como Jesus buscando com ternura e com firmeza trazer Marta de volta a si. Uma vez que, de novo, ela estava, como nós lemos aqui no texto, preocupada e inquieta com muitas coisas. A palavra grega aqui traduzida por inquieta, ela traz a ideia no original de uma pessoa que está ansiosa. Ou seja, podemos entender que esse chamado de Jesus, firme, amoroso, ele visava trazer Marta de um estado de ansiedade a um estado de calma, para que ela pudesse compreender o que estava acontecendo, para que ela pudesse compreender aonde ela estava falhando. Assim, quando Jesus confronta Marta, ele demonstra que se preocupava e que amava ela. E da mesma forma, Deus Pai também confronta, disciplina e corrige os crentes. E ele faz tudo isso porque ama os seus filhos. Provérbios 3,12 diz isso. E aqui eu aproveito para abrir um parêntese, que nunca é demais reforçar. Mas esses filhos aqui, amados, disciplinados por Deus, não são todo mundo, ou não é qualquer pessoa, mas apenas aqueles que creem verdadeiramente em Cristo e assim recebem o privilégio de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Então, se nessa noite você ainda não tomou essa decisão, o meu incentivo a você é que não perca tempo. Se arrependa dos seus pecados. Creia em Jesus como Filho de Deus, para que você também possa experimentar de ser um filho de Deus também, assim como todo crente é. Então, fechando parênteses e voltando para o nosso texto, diante dessas muitas coisas, como Jesus fala, pelas quais Marta estava ansiosa e preocupada, Jesus, após trazê-la a um estado de calma, em que pudesse compreender, ele mostra o que realmente era necessário ao aprovar a atitude da irmã dela, Maria, conforme lemos no versículo 41. Então, resumindo tudo isso, em contraste com muitas coisas que estavam ali gerando preocupação e ansiedade em Marta, Jesus mostra que apenas uma coisa é necessária e Maria escolheu essa coisa. Vemos isso quando ele diz: Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Essa boa parte não era referente à quantidade de pratos que deveriam ser servidos ali na mesa, por exemplo. A boa parte é aquela única coisa necessária que foi exemplificada pela atitude de Maria. Ou seja, a boa parte é uma atitude de adoração e comunhão com o Senhor. Repito, a boa parte escolhida por Maria é uma atitude de adoração e comunhão com o Senhor. Uma decisão por estar aos pés de Cristo, em comunhão com Ele, ouvindo as palavras do Mestre, com a mente e o coração aberto. É importante reforçar também que essa escolha de Maria pela boa parte, por estar em comunhão, por aprender com Jesus, nunca lhe será tirada. Ou em outras traduções, nunca será tomado dela. E aí podemos aprender algo muito importante com esse texto.
Ao longo de nossa vida, ao longo da sua vida, teremos diante de nós muitas coisas. Entretanto, quase todas elas só durarão ou terão resultados que durarão por um breve momento. Mas quando, diante de tudo isso, escolhermos e priorizarmos a boa parte, a única coisa necessária, como Maria fez, teremos feito uma escolha que transcende o tempo e tem reflexos na eternidade. E isso nunca será tomado ou tirado de nós. Então, já caminhando para a conclusão, podemos resumir tudo o que foi dito aqui nessa noite, afirmando o seguinte: a adoração e a comunhão com o Senhor devem ser prioridades em nossa vida. Por mais que algo seja bom, virtuoso, lícito, ainda assim não substitui uma vida rendida aos pés de Cristo. Por isso a Escritura nos chama hoje, a começar em mim, a reavaliarmos as nossas prioridades, a reavaliarmos a motivação do nosso serviço a Deus e a reavaliarmos também como está o nosso relacionamento com Ele. Que Deus sonde os nossos corações, revele nossas falhas, nos perdoe e nos ajude a escolhermos e priorizarmos a boa parte, aquilo que traz consequências eternas e que nunca será tomado de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar novamente. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que esteve aqui diante de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu abre o nosso entendimento para compreender aquilo que Tu quer falar aos nossos corações. O meu pedido agora, Senhor, é para que, começando comigo, Pai, Tu nos ajude a reavaliar as nossas prioridades, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a escolher estar em comunhão, em adoração a Ti, ó Deus. Apesar de todas as coisas, Senhor, dai-nos essa força, dai-nos essa capacitação, ó Pai, que nos faz ser, Senhor, mais santos e parecidos contigo. Nos ajuda a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.